daquelas pessoas que no início do ano falaram assim, ó, esse ano eu vou investir, esse ano eu vou montar uma carteira de investimentos. Ou se você já investe, mas pensou assim, olha, esse ano eu vou me concentrar mais nisso, me dedicar, eu vou investir mais, vou me organizar melhor para poder fazer um ano bem diferente, um ano muito produtivo em relação a uma carteira de investimentos que se traduz em um plano para o futuro, né? Uma carteira de investimentos nada mais é do que um projeto pessoal para fazer um pé de meia no futuro, receber renda mensal, não depender de aposentadoria, ter uma boa reserva financeira para poder realizar alguns projetos importantes. Então tem muita gente que pensa sobre isso no início do ano. Se você é essa pessoa, né, que fez um plano e ainda não colocou em pleno funcionamento, tá um pouquinho desacelerado o projeto, eu tenho uma boa notícia para você, porque você tá em um momento muito oportuno na Bolsa de Valores, porque a taxa de juros, que tinha uma expectativa e promessa de ter uma redução muito significativa de 15 para 14,5, caiu para 14,75. As informações mais atualizadas que a gente tem hoje, das principais casas de análise, sites sobre economia e situação econômica do Brasil, mostram que existe uma expectativa até de aumento da inflação, muito provavelmente por causa dessa escassez do petróleo, toda essa confusão que está acontecendo lá do Trump, Israel e Irã. O fato é que, em resumo, a janela de tempo para você tomar uma decisão e escolher os ativos enquanto eles estão baratos, ela se estendeu um pouquinho. Significa que quem adiou ou não colocou esse projeto ainda esse ano em funcionamento, em pleno vapor, ganhou um pouquinho mais de tempo. A queda de juros já começou a acontecer, mas ela está desacelerada. Isso deu tempo para você. É como se fosse uma segunda oportunidade para você investir, por exemplo, agora em fundos imobiliários ainda descontados. E aí, pensando nisso, eu lembrei que há meses atrás eu fiz um vídeo com 3 fundos imobiliários. E é bom, é saudável para uma carteira de investimentos que você tenha aí pelo menos uns 10 fundos imobiliários, né? Para começar o ano muito bem, 10 fundos imobiliários, excelente. Esse número maior de fundos imobiliários vai permitir que você invista em vários negócios diferentes e em vários tipos de fundos imobiliários diferentes. Fundos imobiliários de papel, né, que estão dedicados a comprar CRIs, certificados recebíveis imobiliários, e ganhar dinheiro com a taxa de juros, que ainda está elevada. Fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de lajes corporativas, fundos imobiliários logísticos, shopping centers. Quando a taxa de juros cair, o volume de pessoas frequentando os shoppings são maiores, mais lojas alugadas, mais rendimento para o cotista. Então eu pensei no seguinte, bom, eu já fiz um vídeo com 3 fundos imobiliários para 2026, vou fazer agora um vídeo com mais 4 fundos imobiliários diferentes. Esse é um ótimo exercício porque vai permitir que você olhe para 7 fundos imobiliários no total. Poxa, 7 fundos imobiliários está muito próximo de 10. Até o final do ano, com certeza eu vou fazer mais vídeos aqui, você vai ter pelo menos 10 referências interessantes, misturando fundos imobiliários de tijolo, de papel, vários tipos de fundos imobiliários para você considerar colocar na tua carteira. Nenhum fundo imobiliário aqui é uma recomendação de compra, a gente tem como objetivo aqui mostrar didaticamente uma maneira de você receber renda isenta de imposto de renda, que é o que os fundos imobiliários lhe permitem fazer. Receber renda, ter um imóvel de forma indireta que gera renda passiva e isenta de imposto de renda, sem você precisar lidar com manutenção de imóvel, inquilino, nada disso, contratos, tudo isso é gerenciado pelo gestor do fundo imobiliário. Você está só comprando cotas de forma bastante simples, gasta 3, 4, 5 minutinhos todo mês e construindo seu pé de meia, que é o mais importante. Então esse vídeo é um vídeo que acrescenta ao vídeo anterior, é uma espécie de atualização em um momento que a taxa de juros ainda está alta. Então eu faço esse trabalho de pesquisa todo mês para mim, para poder avaliar se eu vou colocar um fundo imobiliário novo na minha carteira ou não. É claro que nessa pesquisa eu encontro vários fundos imobiliários interessantes e nesse vídeo eu vou te mostrar 4. Bruno, ações subiram bastante também, você não acha melhor investir em ações do que em fundos imobiliários? Vou fazer um vídeo sobre ações também, deve ir ao ar essa semana. Tem muitas ações interessantes que se mostram boa oportunidade. Agora eu considero também de que você não pode deixar de investir em fundos imobiliários num momento tão oportuno, em que a taxa de juros começou a cair. E quando a taxa de juros cai, tá caindo em ritmo lento, já começou a cair, mas quando ela cai mesmo, para níveis bem menores do que 15%, como estava algum tempo atrás, 14, 13, 12, quem sabe 11, bom, aí a renda fixa começa a perder atratividade, o dinheiro começa a migrar para os fundos imobiliários porque ninguém vai querer receber uma rentabilidade aí descontando imposto de renda de 10 e pouco. Os fundos imobiliários passam a entrar no radar de praticamente todo investidor, inclusive e especialmente daquele investidor de renda fixa. O que acontece? O preço deles sobe porque aumentou a demanda. Então, quando aumenta a demanda, existe uma reprecificação do preço da cota, que nada mais é do que uma valorização daquela cota que você comprou por 15, agora está 17, 18, 20. E isso, em geral, acontece com todos os fundos imobiliários e de uma forma mais expressiva ainda com
são os melhores fundos imobiliários. E é esses que eu pretendo te mostrar aqui nesse vídeo. Bom, onde nós vamos explorar esses fundos imobiliários? Vamos abrir ali o site do Investidor 10. No site do Investidor 10, vou até colocar um zoom aqui para melhorar um pouco. Você pode fazer o seguinte, vir aqui por fundos imobiliários e procurar por fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel, logísticos de lajes corporativas. Você pode pesquisar também por aqueles que são mais buscados, maiores dividendos, sobre valor patrimonial. Esse trabalho de casa aí eu já fiz. Já relacionei os melhores fundos imobiliários esse mês, no mês de abril, com bons múltiplos. O que a gente vai fazer agora é explorar detalhes dele aqui no Investidor 10 mesmo. E o primeiro que nós vamos avaliar aqui é o Habit 11, né? Você tem ali os dados principais, né? O preço de uma cota, o dividend yield dos últimos 12 meses, o P sobre VP, que determina se um fundo imobiliário está barato ou está sendo negociado no preço justo. O dividend yield é o quanto que ele entregou de rendimento nos últimos 12 meses, 16,07%, já é maior do que a taxa de juros, maior do que qualquer investimento da Selic, né? Ele tem alta liquidez diária, isso é muito bom. É bom você comprar um fundo imobiliário que tem boa liquidez. É um fundo imobiliário que entregou uma valorização do preço da cota de 13,48%, ao mesmo tempo que entregou um rendimento de 16,7%. Então esse efeito combinado, ele é muito bom para o investidor. Uma outra tabela interessante para você avaliar aqui nos fundos imobiliários, aqui no Investidor 10, é essa tabela aqui que traz informações sobre o fundo, né, de forma bastante organizada, tudo em um único lugar, ó. Razão social, segmento, tipo de fundo, tipo de gestão, taxa de administração, qual foi o rendimento que pagou na última cota, o valor patrimonial por cota, vacância, que nesse caso aqui é vacância zero, um fundo imobiliário de papel, né, não tem lojas alugadas, nem galpões alugados. Para não ficar pequeno aqui na tela, eu sei que tem muita gente que vê pelo celular, eu vou pedir para o editor colocar aqui do meu lado os dados que eu vou ler, tá bom? Então o Habit 11 é um fundo imobiliário para quem busca uma renda mais significativa, né, mais agressiva. Ele cumpre esse papel dentro de uma carteira de fundos imobiliários. É um fundo imobiliário de papel, né, de CRIs, de certificado de recebíveis imobiliários, patrimônio aí aproximado de 775 milhões de reais, 58 mil cotistas, último rendimento aí de 95 centavos por cota. Esse fundo chama bastante atenção por 2 pontos, né? Ele tem uma taxa de administração muito baixa, de 0,20, e ele tem foco em operações mais rentáveis, justamente para poder garantir um rendimento maior. Não é à toa que entregou um ótimo rendimento nos últimos 12 meses. Ou seja, é um fundo que busca mais retorno, sem dúvida. Qual seria a característica definitiva desse fundo imobiliário se a gente tivesse que criar ali um título para ele, um rótulo para ele? Mais renda com mais risco, mais agressividade. Aumentou o risco, maior rendimento. Então não faz sentido você ter só esse tipo de fundo imobiliário pensando só em rendimento, mas eu considero que é indispensável ter alguns. O próximo fundo imobiliário que eu vou trazer aqui, que eu já pesquisei, já olhei os dados, e você pode fazer a mesma coisa ali olhando os dados no site do Investidor 10, é o VCJR11. É um fundo imobiliário que confere aí um pouco mais de equilíbrio e ele tem uma gestão forte, uma gestão bastante elogiada. É um fundo imobiliário de papel também, né? Tem um patrimônio de 1,4 bilhões de reais. O último rendimento foi de 0,90. A vacância também, nesse caso, não se aplica, né? 0% de vacância. E aqui você já tem um perfil um pouco mais equilibrado, né? Gestão ativa, é uma carteira diversificada de CRIs, maior previsibilidade e um ponto importante aqui que é um fundo imobiliário grande, né? Então ele tem um porte maior, tem bastante liquidez e tem boa estabilidade também. Nesse caso, ele seria um fundo imobiliário para cumprir um papel de rendimento também. É um fundo imobiliário de papel, eles são focados em gerar renda, mas com maior previsibilidade, maior segurança. Não que o fundo imobiliário anterior seja um fundo imobiliário muito arriscado, de forma nenhuma. Qualquer fundo imobiliário muito arriscado não entraria na minha lista de fundos imobiliários mais interessantes ou melhores fundos imobiliários, porque eu crio uma série de premissas, critérios para poder classificar fundos imobiliários como fundos imobiliários interessantes. E alguns desses critérios estão relacionados a endividamento do fundo imobiliário, alavancagem. Então, por exemplo, nenhum fundo imobiliário em recuperação judicial entraria na minha lista de melhores fundos imobiliários. Então, a gente está falando de 2 fundos imobiliários de papel até agora, um pouquinho mais arriscado, mais ótimo fundo imobiliário, outro um pouquinho menos arriscado, 2 fundos imobiliários para entregar renda. E o próximo fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui é o FATN11, que é um fundo imobiliário que é de tijolo, mas que também tem essa característica de gerar renda. Tem muita gente que confunde aqui o perfil desse fundo imobiliário, eu acho ele bastante interessante. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de lajes corporativas, um patrimônio de 572 milhões, é um fundo imobiliário grande, vacância de 1,6%, vacância baixíssima, isso é muito interessante. O último rendimento foi de 80 centavos. E o que chama atenção nesse fundo imobiliário? É um fundo imobiliário de tijolo, mas com uma vacância muito baixa, que é até um pouco incomum, de tão baixa, gestão ativa e foco em renda. Então, é um fundo de lajes, né? Mas com perfil mais voltado para geração de renda do que crescimento agressivo. Então, qual seria a tradução, né? Ele cumpre o papel ali de tijolo, renda e ainda defensivo ainda, vacância baixíssima. Muito interessante esse fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário, o GGRC11. Então, aqui a gente já tem um pouco mais de escala com previsibilidade, porque
é um fundo imobiliário de tijolo, segmento logística e industrial, patrimônio de 2,4 bilhões, né? Um fundo imobiliário muito grande, mais de 300 mil cotistas, né? Vacância baixíssima, 0,21%. O último rendimento foi de 0,10%, é claro, obviamente é proporcional ao valor da cota, e esse aqui já está em outro nível de escala, né? Com certeza, né? Contratos longos, muitos contratos atípicos, inquilinos relevantes também. O que isso significa na prática? Menor risco de vacância, maior estabilidade, um dos fundos mais tranquilos da carteira, com certeza. Então, olha só, esses 4 fundos imobiliários na carteira já cumprem um papel bastante interessante se a gente avaliar ali o que cada um deles promove na carteira de um investidor de fundos imobiliários. O Habit 11, uma renda mensal maior e mais agressiva. O VCJR 11, também um fundo imobiliário de papel, portanto tem o objetivo de gerar renda, né? Fundos imobiliários de papel tem essa característica, mas nesse caso aqui com mais equilíbrio. O FATN 11, fundo imobiliário de tijolo, mas com o objetivo também de gerar uma renda mensal maior, mais interessante. E o GGRC 11, um fundo imobiliário com baixíssima vacância, um grande fundo imobiliário de uma escala maior também. Então a gente está falando de um fundo imobiliário com maior estabilidade, também com potencial de valorização interessante. Então o que você vê nessa seleção de fundos imobiliários é uma justificativa e um papel, uma função para cada um deles. Não é só comprar um determinado fundo imobiliário. Qual o papel, qual a função de determinado fundo imobiliário, de cada fundo na minha carteira? E isso já é investir de uma forma diferente, de uma forma estratégica, não pensando apenas em rendimento, não só pensando em valorização, não só pensando em um segmento. O que cada um está criando de oportunidade, de cenário dentro da minha carteira. Bom, o cenário está ficando cada vez mais claro. A taxa de juros diminuindo, o corte foi menos expressivo agora no primeiro corte, mas existe uma expectativa de que a taxa de juros caia e caia bastante até o final do ano, e isso vai continuar acontecendo nos próximos anos. Isso acontece em ciclos e naturalmente os investidores, aos poucos, mas vai continuar acontecendo e cada vez de uma forma mais expressiva, aos poucos os investidores de renda fixa vão migrar para fundos imobiliários. O ideal é de que você olhe para fundos imobiliários, pense sobre investir em fundos imobiliários antes de todo mundo chegar lá, porque aí você pega uma boa parte da valorização também. Então você vai receber renda isenta de imposto de renda, você vai investir em imóveis de forma simples, prática e vai ter a oportunidade de investir antes de todo mundo chegar. Então quer dizer, você vai pegar uma boa parte da valorização ainda. Eu mantenho na minha carteira de fundos imobiliários pelo menos 15 fundos imobiliários. Você aí já tem mais 4 para você colocar no seu radar e eu, obviamente, vou continuar fazendo vídeos sobre fundos imobiliários aqui. Recomendo bastante que você se inscreva no canal, marca o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque eu vou fazer nessa semana ainda vídeos sobre ações que pagam dividendos e que têm potencial de valorização. Isso tudo considerando o momento atual. Quais são as ações mais interessantes hoje? Dividendos, potencial de valorização. Então, um vídeo bastante atualizado, mês de abril de 2026. Então, essa lista de fundos imobiliários são bastante atualizados, porque essa pesquisa foi feita essa semana e a mesma coisa eu estou fazendo com ações. Quem se atualiza sobre esses dados, se posiciona antes, geralmente tem melhor performance na carteira, porque está comprando antes de todo mundo, está comprando bons fundos imobiliários antes deles subirem, está comprando boas ações antes delas atingirem o topo máximo. Então, se atualizar é muito importante. Se mantenha atualizado, se inscrevendo no canal e marcando o sininho, como eu falei. E não